Bom dia, povo de Deus. Eu quero nessa manhã de terça-feira trazer um texto da palavra do nosso Deus que se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 15. Nós vamos ler o versículo 24 para nossa breve reflexão nessa manhã. Diz assim o texto: porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. A palavra do nosso Deus nessa manhã para nossa meditação, ela é narrada de forma muito clara acerca de um filho que ele decidiu abrir mão de tudo em que seu pai tinha o prometido, ou em que para ele havia uma herança, e ele de forma prematura decidiu logo usufruir de tudo. E a gente sabe que na sua imaturidade o que veio a cometer, ele vai para o mundo e ele começa a esbanjar. O pródigo, o gastador, ele vai e começa a esbanjar, ele começa a entender na sua mente que o que é melhor para ele, para a sua vida, é o que está lá fora. Isso é um retrato que infelizmente tem acontecido muito em meio aos lares cristãos, não só acerca dos filhos, mas também com pessoas que estavam bem na igreja e de repente parece que não se saciavam mais. Escute isso: o cardápio ou o alimento que era dado na casa do pai não estava mais saciando este ou esta. E quando isso acontece, quando parece que é verdadeiro o que não é, porque não tenha dúvida, o alimento diário que o nosso Deus nos entrega não tem coisa melhor. Mas dentro do coração do filho pródigo, ele achou que não era suficiente. Muitas das vezes isso acaba acontecendo com pessoas que começam a caminhar com Cristo e começam a levar a caminhada com Cristo de uma forma natural, comum. E isso faz com que se entenda que não se satisfaz mais o pão, porque quando se leva de forma comum, natural, vem-se para a igreja, simplesmente a igreja, e não se vem à igreja a dar-se culto, a dar-se adoração. E isso é que muitas das vezes acaba-se aos poucos levando pessoas a morrerem espiritualmente. Essa que é a grande verdade. Começa a levar-se as coisas de Deus de uma forma natural, de uma forma mecânica, e quando pensa que não, já não sente mais o prazer nas coisas de Deus. Isso tem de uma forma assim, quase que imensurável, envolvido a igreja de Cristo. E eu trago nesse dia de hoje essa palavra de despertamento para mim e para você, porque o filho pródigo achou que o cardápio melhor, que o alimento melhor, que os prazeres lá fora é que iriam o saciar. E a gente vê um retrato muito bem pintado, que ele foi frustrado, e não só frustrado, ele já estava quase como morto lá fora. E a palavra do Senhor que nos traz hoje
é justamente para nós nos despertarmos. Lembra do momento em que lembra o momento em que Sansão achava que a presença de Deus ainda estava com ele, quando naquele momento ali ele quis usar da força e não a tinha mais, porque não sabia ele que o Espírito do Senhor já tinha o deixado a Sansão. Quantas pessoas não têm, infelizmente, fracassado, porque aos poucos começaram a levar de forma natural e comum as coisas de Deus e hoje estão sem forças, já estão como mortas espiritualmente. Eu trago essa palavra hoje para você, porque o que o inimigo tem tentado contra nossas vidas verdadeiramente é nos matar espiritualmente dentro da igreja, entendeu? Para que aparentemente a gente mostre que estamos vencendo ou que estamos sendo vitoriosos e na verdade não estamos. Quantas pessoas hoje que não estão conseguindo se libertar de coisas, de males dentro da igreja, entendeu? Na presença de Deus, quantas pessoas. E aí quando se pensa que não, já está fora, já está no caminho lá fora. Quando o pai olha e encontra o filho, ele diz justamente isso. Ele estava morto. O que é que um morto, uma pessoa, um corpo na condição de morto pode fazer? Nada. Nada. Não tem poder de reação. O que um morto pode fazer? Nada. Ele não se movimenta, ele não se mexe, ele não fala, ele não tem força para sair daquela situação. Muitas pessoas estão assim hoje. Quantas pessoas que não querem deixar algo e não conseguem. Perceba se a condição dele não é esta do filho pródigo, porque quando inclusive ele volta descalço para sua casa. Isso é um sinal de que ele estava numa condição de escravo, porque assim andavam os escravos. Perdeu as sandálias, perdeu os chinelos, perdeu os calçados, não tinha mais força para se libertar, para sair, porque o pecado já estava nele. E como diz Paulo, mas se faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas sim o pecado que habita em mim, que domina em mim. Mas a palavra profética que Deus tem para você hoje é que talvez você está morto, como o filho pródigo estava morto, mas ele veio a reviver. Por quê? Porque quando ele voltou para casa, ele começou a perceber que de fato o melhor, o lugar seguro, era na casa do seu pai. Não venha desperdiçar a tamanha herança que Deus colocou na sua vida, porque há algo maravilhoso prometido para os seus servos e você quer desvalorizar, depreciar a ação divina da obra do Evangelho de Cristo, a salvação. Não abra mão disso. Hoje, levante-se, ouça a voz do seu Pai que está chamando e está ansioso, esperando você voltar. Volte hoje, volte agora para a presença de Deus, porque o Pai já preparou. Por um momento se despreza,
o que tinha, mas depois volta. E é um banquete preparado para você. Porque Deus sabe muito bem que você estava morto e cego espiritualmente. Ele não vai te apontar e dizer, não quero mais. Não, Ele sabe que você estava em momento de morte espiritual. Mas hoje Ele está te oferecendo vida, e vida em abundância. O bezerro, o novilho já está preparado e vai haver festa na casa. Volte, não ache não que não vai ser aceito, que não vão se alegrar, não. Ele estava morto, mas agora vive. Em nome de Jesus, receba vida hoje na sua vida. Eu oro por você agora. Pai, eu coloco em tuas mãos, Pai, a vida deste homem, desta mulher, que talvez estava sem força, Pai, até alguns momentos antes. Mas eu creio que a partir de agora, Senhor, ele começará, Senhor, a se levantar, Senhor. Porque a voz, Pai, não é a voz do homem que chama, mas é a voz do Teu Espírito, Pai, para levantar de novo este homem e esta mulher, Senhor. Deus, em nome de Jesus, traz a alegria da salvação. Mais uma vez é que eu oro e te peço em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém.